titularidade em IDEA, TDAH e dislexia. Atualmente, o Dr. Giovanni atende no Girassol, Campinas, na ECAP em Pedreira e a PAI de Cosmópolis. E o Giovanni é um parceiro nosso, né? Porque sempre que a gente pede, o Giovanni vem falar um pouquinho, ele tem uma vivência pessoal e de formação muito grande, então ele vem sempre contribuir um pouquinho com a gente. Então, muito obrigada pela presença, num dia chuvoso ainda como hoje, né? Não é fácil sair de casa, né, Suzy? Mas obrigada e vamos aproveitar aí até às 7h30, mais ou menos, doutor. Vamos conversar um pouquinho sobre dislexia, TDAH e TEA. Obrigado, tá? Desculpa a entrevista aqui, mas estou aprendendo aqui e ninguém veio me ajudar hoje, quem deveria vir, acabou que eu estou sozinho. Alguém que do auditório pode entrar no meu canal e ver se está com som? Porque eu não vou ficar falando no chat aqui, porque... É Instagram ou no YouTube. Precisa de mim aqui? Posso descer também? Não, bom, obrigado, tá? Bom, eu quero agradecer primeiramente ao município de Cosmópolis, a gente já veio de um tempo atrás, e a PAI de Cosmópolis, né, a Departamento de Educação aqui, que a gente aprende muito com eles também. E agradecer ao pessoal também que está no chat, está falando com a gente. No final, a gente vai abrir perguntas, tá? Aqui do auditório da Live também. Tinha o pessoal de Goiânia que já pediu para a gente fazer, tinha o pessoal de Limeira, tinha o pessoal de São Paulo e de Pedreira também, que eu trabalho lá. Abraço o pessoal de Pedreira que a gente já fez, tá? Bom, vamos começar então aqui, que é um pouquinho demorado, mas eu vou resumir bastante, tá? Vamos lá. Acho que não está. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje, eu fiz uma mistura aqui, falar um pouquinho de dislexia junto com o transtorno do espectro autista e também a questão do TDAH. É muito comum na escola, já existe leis no Brasil para proteger a dificuldade dessas crianças, né, pela igualdade que a gente vê por aí. Então, eu vou fazer um resuminho da história, eu gosto de história, um pouquinho da história das três condições, e vou falar um pouquinho da importância do diagnóstico, vou falar um pouquinho da etiologia, proposta pela ciência que a gente acompanha, na literatura médica, tudo isso aí. E vou falar também no final, e a gente vai ter perguntas para a gente falar as crianças em sala de aula, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, o que pode melhorar, tá bom? Bom, primeira parte. O que é neurodesenvolvimento? Se você abrir o livro de psiquiatria, a primeira unidade é neurodesenvolvimento. A gente tem tudo quanto é condição lá, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de personalidade, psicopata. Então, a primeira unidade é neurodesenvolvimento, e lá dentro se fala assim muito de autismo, só que o autismo é uma das. Então, lá dentro a gente vê aqui deficiência intelectual, está dentro do neurodesenvolvimento, tá? Transtorno da comunicação, o autismo, a terceira ali, o que mais? Transtorno específico de aprendizagem, que aqui entra a dislexia, o descalculismo, a ortografia. Em cima aqui a gente tem o TDAH, a gente vai falar um pouquinho, a gente tem 3 tipos. Tem outros transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno específico do neurodesenvolvimento, mas a gente vai se basear hoje à noite no autismo, TDAH e o transtorno específico de aprendizagem, que são vários, e dentro dele tem a dislexia. Tá? Vamos lá. Na antiguidade, essa que eu falei antes, vou passar uma pincelada. A psiquiatria era muito mitológica, né? Eles acreditavam que a questão do tratamento, das causas, era muito mitológica, era muito sobrenatural. Então eles acreditavam que o ar que as pessoas respiravam
acabava influenciando as doenças daquela época. Então, eles faziam procedimentos que a gente pode ver aqui, a trepanação, a lobotomia. Lobotomia fizeram até menos de 100 anos atrás. A filha do presidente Kennedy realizou um procedimento desse e ficou pior ainda a condição dela o resto da vida. E sempre que esconderam, né, porque família presidencial, tudo isso aí, vocês podem ver na literatura. No Brasil, até a década de 80, era tudo dentro de um pacote só. O autismo, a esquizofrenia, o TDAH de grau 3, o bipolar, o transtorno borderline, depressão severa. E existiam manicômios. Na década de 80 foi proibido, e aí fecharam o manicômio de Hospital Colônia de Barbacena. Vocês podem dar uma olhada também com mais detalhe. Eu tirei o vídeo também, muito interessante. Vamos falar um pouquinho de autismo. Há quanto tempo se fala de autismo? Aproximadamente 80 anos. É muito interessante isso aí, porque a literatura não falava disso. Era tudo dentro da loucura. E a primeira pessoa que falou, uma das primeiras pessoas que falou sobre autismo foi o Dr. Hans, John Hans, austríaco. Ele estudou 400 crianças e ele era soldado na Segunda Guerra Mundial. Teve muito problema com as avaliações das crianças dele, que ficaram meio abandonadas. Depois a gente conseguiu resgatar bastante coisa aí da literatura deles. O mito, né? John Hans Asperger, ele existe até hoje essa nomenclatura. A última classificação de psiquiatria colocou o Asperger dentro do autismo de grau 1, antigamente o DSM-4, o Asperger não era autista, na classificação 9. Então, até hoje a gente escuta, tem literatura atuais falando sobre o Asperger, só que o Asperger hoje é autismo de grau leve, que é mais difícil de diagnóstico, que ele não tem atraso, ele tem hiperglicemia, começa a ler sozinho antes de 3, 4 anos, tem bastante característica interessante. Enfim, até hoje leva o nome dele. A gente teve um outro também que foi bem marcante, o Dr. Léo Kenner. Ele foi diretor da pediatria do John Hopkins, lá em Baltimore, em Maryland, e ele estudou 11 crianças, e dentre elas tinha algumas meninas, e a maioria era menino, e ele percebeu um comportamento muito similar entre as crianças, e ele chamou isso de distúrbio autístico do contato afetivo. Na época, ele publicou que era 1 em cada 2.500. Tá? Veio a teoria da mãe geladeira, né? Que acreditava até uns 30 anos atrás que a mãe, que era muito fria, não tinha aquele aconchego com o seu filho, poderia produzir o autismo, isso veio por terra. Ele foi quem começou a dividir, a separar a loucura, a esquizofrenia, do autismo. O autismo, ele não tem loucura. A diferença com o esquizofrênico é que o autismo, ele está no mundo dele e não consegue sair. O esquizofrênico, ele entra no mundo dele porque ele precisa. Porque não entende o real e o imaginário. Ele tem alucinação visual e auditiva, ele tem delírio. O autista não tem isso aí. Quando o autista está sozinho, é por causa da dificuldade social, interação, comunicação, que é um dos eixos do comprometimento da criança autista. Então, ele conseguiu ver essa diferença aí. Vamos falar um pouquinho do relato histórico do TDAH. Esse é bem interessante. Eu estou acabando minha posse e para você ver, eu trouxe isso para a gente ver a diferença. O autismo a gente fala há 80 anos, 1943, a gente está em 2023. Já o TDAH, na idade antiga, Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, ele já falava que existiam relatos, comportamento impulsivo, de dificuldade na concentração e criatividade já existia nas crianças devido ao desequilíbrio entre o fogo e a água. Ainda era aquela questão misticismo, né, sobre a etiologia. O que era o fogo e a água? Eles acreditavam que
o equilíbrio do nosso corpo, o organismo, era um tipo de fogo e alma. Tinha água, né? Na nossa alma, tinha fogo e água lá dentro. Bom, segundo os critérios médicos da época. Tratamento muito interessante. Ele acertou em vários, tá? Substituir o pão pela cevada, isso não tem artigo bem definido, melhora. Qualquer pessoa que melhorar a dieta vai melhorar qualquer coisa que seja. Tá? Tem muita dieta cetogênica, o autismo diz que melhora, isso é tudo charlatanismo, tá? A carne vermelha por peixe, tem estudos falando sobre a concentração, o metabolismo, a sinapse, e muita ingestão de água, essas duas últimas, tá? Muita ingestão de água e muita atividade física. Atividade física é uma dos braços do tratamento do TDAH mais importante. Por quê? O TDAH ele tem déficit de dopamina e córtex pré-frontal. Então, quando a pessoa faz atividade física, isso aumenta o nível do córtex pré-frontal, a substância de dopamina, e ele fica mais atento, melhora o feedback. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Já ainda sobre TDAH, a gente vê a questão da William Shakespeare, a famosa história do pequeno rei Henrique VIII. Esse personagem era muito desatento, e a própria literatura do Shakespeare fala que essa criança, esse pequeno rei, tinha distúrbio de atenção. E aí falava que ele não conseguia nem interagir com as pessoas. Isso em 1613. Né? Vindo mais para a atualidade, em 1798, a gente tem o primeiro documento médico, né, falando oficialmente sobre estudos realizados sobre o TDAH. Esse médico, Alexander Christian, ele fez um documentário e ele comentou sobre essas crianças, a questão similar delas, sobre a hiperatividade, a déficit de atenção e a impulsividade. Em 1902, foi publicado na revista The Lancet, uma revista britânica com muito renome no mundo inteiro na área médica. Esse médico, Dr. George Steele, e ele falou, né, da hiperatividade, impulsividade, desatenção, possivelmente hereditário. E aí começou a perceber que estava na família presente esse comportamento. Interessante que me veio na cabeça agora essa mesma revista, The Lancet, em 1996, 86, eu acho, um médico, Andrew Wakefield, ele publicou sobre a vacina com relação com o autismo. Falava que a vacina tinha relação direta com o autismo. Depois de 10 anos, na década de 90, esse médico perdeu a licença médica, foi provado que a vacina não tem nada a ver com a causa do autismo, e veio para o terreno porque foi aquela questão de indústria farmacêutica, aquela questão que a gente vê muito hoje, né? Que infelizmente atrapalha a evidência científica, e até hoje eu escuto mães no consultório falando: não, doutor, não estou vacinando meu filho que pode curar o autismo do filho. Então, vacina não tem nada a ver. Antigamente, sim, na década de 90, existia algumas vacinas que tinham reservatório de mercúrio para preservar. E hoje a gente sabe que metal pesado pode ter uma das causas. E foi nessa revista que foi publicado aquele documentário fraudulento. Vamos lá. Relatório histórico da dislexia. A primeira vez que se falou isso foi em 1860. Foi um médico oftalmologista que ele percebia que a paciente adulto que sofriam lesões cerebrais, eles tinham a dificuldade na leitura. Na verdade, existem dois tipos de dislexia, já vou falar aqui, né? A adquirida, através de uma lesão, de um trauma, um AVC, um acidente de carro, e tem a dislexia do desenvolvimento, que a gente vai falar hoje de cada criança. Tá? E depois, em 1895, veio 3 médicos falarem sobre examinar jovens sem lesão cerebral, provando ao contrário disso, né? Mais específico, com inteligência preservada, e eram incapazes de aprender a ler. Isso foi bem interessante também. Bom, vou falar, teve outro estudo também, em 1996, o jornal britânico médico, e falou um caso bem específico de uma criança
Percy, esse nome dessa criança aqui, tinha 14 anos, ele sempre foi um menino brilhante, inteligente, rápido nos jogos e em nenhum aspecto inferior aos colegas da mesma idade. Sua grande dificuldade foi e ainda permanece a sua incapacidade de leitura. Bem interessante isso aí. Bom, vamos lá. Autismo, a gente fala há 80 anos. TDAH, a gente fala há 2.500 anos. Tá? Inclusive já tem um tratamento. A dislexia, a gente fala aí por volta de 200 anos. Tá? Dislexia é o que eu comentei agora há pouco, né? Adquirida e do desenvolvimento. A criança nasce de origem genética e ela tem dificuldade da leitura, né? Já vou falar um pouquinho, que ela confunde a letra, confunde o som. E, bom, vamos antecipar. Existem três tipos, né? Três limitadoras: dislexia, propriamente da leitura, confusão das letras, a desortografia, dificuldade na escrita, e a descalculia. Tá? A gente nunca dá um laudo médico falando esse paciente tem descalculia. Não, a gente pode dar dislexia. Porque classificar tudo aí dentro é um pouco diferente, mas é a mesma origem, né? É genético e eles têm dificuldade. Né? Por exemplo, eu já tive laudo de pacientes com autismo e DI. Só que a criança, ela ia mal só em matemática. E aí eu conversando com a mãe, falei, não, tem uma coisa errada. O DI, ele tem um cognitivo totalmente baixo, não importa qualquer área. Se ele tem mal só em matemática, tem uma coisa errada. A gente fez algumas avaliações, acabou que a criança tinha uma descalculia dentro da comunidade base do autismo. Tá? Os tipos de dislexia: visual, ele vê a letra da criança, o aluno, e ele confunde, ele com ele lê e não processa. É uma questão do processamento cerebral. Tem a auditiva, ele escuta, mas não processa o que está escutando. E tem a mista, dos dois tipos. A dificuldade em associar os símbolos e as letras ao som que eles representam e não conseguir organizá-los unicamente numa sequência correta. Vamos lá. TDAH. TDAH é muito controvertido porque tem a metilfenidato, a Ritalina, que teve até um processo na escola no Brasil uns anos atrás, estava colocando na caixa d'água, expressão, né? Todas as crianças estavam tomando, achando que ia melhorar. E não é assim, tanto é que 10 a 15% das crianças usam metilfenidato, a Ritalina, pode não ter um bom resultado. Quando eu comecei, era Ritalina para todo mundo também. Então a gente vai vendo, vai aprendendo. O adulto não é a primeira opção do Ritalina também, quando a gente fecha o diagnóstico. Então, eles fizeram estudos da pessoa com TDAH e o cérebro normal. Eles viam que o estímulo sináptico era muito mais intenso e o TDAH é um pouco diferente do autismo, diferente da dislexia, mas que seja de origem genética. O TDAH como eu falei, o déficit da recaptação de dopamina no córtex pré-frontal. Existe uma enzima que ela é pouca sintetizada. E é bem interessante porque no nosso córtex pré-frontal a gente amadurece até os 24, 25 anos de idade, 23, 24 anos de idade. E aí você vai entender por que o adolescente ou o adulto jovem é muito impulsivo disso aí, e tem a ver muito com o córtex pré-frontal e é onde é o déficit do TDAH. Eu estou falando muito rápido? Tá bem? Se eu estiver falando rápido, avisa, tá? Que às vezes eu acelero. TDAH, origem neurobiológica, porém existem outras causas, predominantemente genética, como o autismo, a gente sabe que o autismo mais de 90% é genético. Outras causas menores, intoxicação, consumo, idade gestacional, corantes amarelos, mas o mais relevante é genético. Por exemplo, uma criança autista, a gente sabe hoje que mais de 80% da criança autista ela tem um TDAH associado. Pode ser o desatento, pode ser o hiperativo, pode ser o oportunista. Né? E muitas vezes essa hiperatividade da criança autista é de um TDAH, só que o predomínio da comunidade base é autismo e a gente não chega ao diagnóstico correto. Tanto que no clínico de psiquiatria, se a criança fecha o diagnóstico para autismo e fecha o diagnóstico para TDAH, a gente deve fechar o diagnóstico dos dois nessa criança. Etiologia, qual a causa da dislexia? Neurobiológica também, de origem genética, que não pode ser resultado de uma alteração sensorial. Por que é isso aí? A criança está desenvolvendo, então ela tem um problema da audição, problema na visão, e aí você não pode
considerar que ela tem dislexia, uma causa orgânica que está gerando essa dificuldade de aprendizagem. Tá? Etiologia, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? É multifatorial, muito mais complexo. Tá? A gente sabe que tem um estudo falando sobre etiologia, 97% é de origem genética. Até 2014, a gente sabia que mais de 100 genes eram relacionados com autismo. Hoje a gente sabe que mais de 1000. Né? Existe o sequenciamento genético. Hoje a gente faz para alguns casos, né, se tem necessidade, para orientação no adulto, se ele quer ter filhos, quer ter outro filho, qual a probabilidade que tem um filho grau 2, grau 3, mas muitos médicos, inclusive pacientes, olha, eu estou fazendo exame, estou fazendo genética para fazer o diagnóstico, e não é por aí. Tá? Anormalidades orgânicas, gestação, recorrente, são muitas, multifatorial, mas a gente sabe que mais de 90% é genética. Tem um estudo recente de 2019 falando que alguns medicamentos podem ter influência também, inibidores e recaptadores de serotonina. E a vacina, eu acabei de falar também sobre a questão do mito, né? Fatores de risco, a literatura nova é de 3,5 para 1, antes falava que é de 4 para 1. E hoje está tendo muito estudo falando sobre a menina, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente também por que tem essa prevalência do menino. O menino ele é mais clássico, né? O comportamento repetitivo dele é restrito do que a menina. 80% ou mais das meninas a gente fecha o diagnóstico na fase adulta, porque é mais difícil o diagnóstico, porque é clínico, e quando vem leve é mais difícil ainda. E tem algumas atualizações como que a idade gestacional, menor nível de educação, pretermo, baixo peso. Uma que saiu em 2017 foi a questão a mamãe, ela está gestante, tem um filho e vem um filho autista, ela tem outra gestação menos de 1 ano, ela tem um risco maior também. Existe a probabilidade, né, do irmão, por exemplo, nasceu uma menina, fechou o diagnóstico de autismo, vem um irmão mais novo, ele tem média de 6% de ser autista. Se é gêmeos, pode ser até 25%. Se é o contrário, nasceu um menino, se é um menino, o menino é mais prevalente, né? O menino chega a 17%. Se nasceu um menino primeiro e vem uma menina mais nova, irmã, aí a probabilidade é de 6%, um pouco menor, porque a menina, não se sabe ainda a questão hormonal, a causa e é mais difícil de diagnóstico também. Certo? Então, existe, né? Eu tenho paciente que fala, não, só o menino tem autismo, meu filho não tem isso não. E hoje passa com a gente de número lá que a gente trabalha. Atualização de 2022, prevalência do autismo, isso aí saiu agora em março desse ano. Esse aqui é outro mais antigo, tá? Fizeram estudo de crianças de 3 a 17 anos e pegaram as crianças até 8 anos de idade e deu uma prevalência de 1 em cada 30 nos Estados Unidos. Lá é muito, se faz muita estatística, né? Só que chegou essa ficou fora de ordem. Já vou falar lá na frente. Definição de autismo e TDAH. Essa é importante, tá? Já a gente continua aquele estudo lá. O TEA é o distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, principalmente devido à poda neuronal, inapropriada. O TDAH é a disfunção do córtex pré-frontal e suas conexões cerebrais aqui, com a zona subcortical e córtex parietal. A dislexia, perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade do reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e fonemas. Porém, são todos dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Prevalência, isso é bem interessante. De acordo com o livro de psiquiatria, o último, né, o 15º revisado, TDAH, cerca de 5% das crianças, no adulto, chega a 2,5%. Vendo essa estatística, o adulto, ele cresceu, foi se adaptando, e ele é comprometido 2,5%, ou seja, tem uns estudos falando que quase metade dos adultos que não sabiam que tinham diagnóstico na infância, eles vão se adaptando para poder aprender na escola, na faculdade, o autismo, cerca de 1%, tem algumas literaturas falando de 2% já, da população geral, segundo o DSM-5. A dislexia, cerca de 5%
5 a 15% das crianças e 4% dos adultos, segundo o DSM-5. Tem uma coisa bem interessante que aconteceu comigo em casa e tem muitos pais que acontece também no consultório. Onde eu atendi assim? Eu achava que meu filho tinha nada. Meu filho tem autismo, déficit de atenção. Graças à minha esposa, muita terapia, o grau leve. Ele é Asperger, aprendeu a ler antes dos 3 anos de idade, tudo isso aí. Então, com o tempo, minha esposa achou que eu tinha umas características de autismo também. Existe uma nomenclatura que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, ou seja, a pessoa está dentro do espectro autista, só que não fecha o diagnóstico. Então, eu falo para os adultos, né? Olha, doutor, vamos investigar porque eu acho que tem esse negócio aí. Está incomodando a tua vida pessoal? Está incomodando a tua vida profissional? Está incomodando a tua vida familiar, financeira? Se está incomodando, vamos cavucar um tratamento aí, um diagnóstico se for possível. E o professor me fala assim, a gente pode até errar o diagnóstico, a gente não pode errar o tratamento, principalmente nas crianças. Por isso que a gente não pode ficar esperando a intervenção terapêutica. Então, se está incomodando, vamos investigar. E voltando lá atrás, eu descobri que eu tenho TDAH muito clássico. Eu olho para trás, por exemplo, minha faculdade com meus pais, fiz algumas avaliações, fiz terapia por 3 anos e meio, foi muito bom. Uso medicação ainda hoje eu usei carinho, porque tinha corrigem, está aqui, está concentrado. Então, é muito comum os pais da criança disléxica, principalmente, doutor, acho que tem esse negócio de ter dificuldade com a leitura, e se começa a investigar, por quê? Porque a gente sabe que é genético, né? É muito interessante isso aí. Vamos lá, prevalência, né? Vamos continuar aqui. Do autismo, a gente sabe que, aqui ó, 2023, 1 em cada 36. O que é o CDC? É o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, por mais que o autismo não considere uma doença, uma condição, que é multifatorial. Desde 2001, eles fazem atualizações de 2 em 2 anos sobre a prevalência. E tem 17 estados que têm estatística, eles pegam crianças na média de 8 anos e fazem, jogam estatística geral, eles fazem a média. Em março desse ano saiu 1 em cada 36. E por que aumentaram tanto o autismo assim? Sendo que só tem 80 anos que se fala disso. Já vou falar um pouquinho aqui. Está aqui. Inclusão diagnóstica, expansão diagnóstica, substituição diagnóstica, conscientização diagnóstica, acoplamento diagnóstico, superdiagnóstico. De 2000 a 2018 aumentou 240%. Tá? Vamos lá, eu falei alguns já aqui. Por exemplo, o Asperger, síndrome Asperger, até o DSM-4 não era dentro do autismo. O DSM-5, todas as crianças diagnosticadas adulto com Asperger jogavam dentro do autismo leve. Tá? Expansão diagnóstica, conscientização diagnóstica, que é o que a gente está fazendo agora aqui, a internet, transmitindo isso aí. Acoplamento diagnóstico, um superdiagnóstico, que a gente vê muito erro de diagnóstico. Né? A criança está estudando de pano, tem autista. A criança está andando com a ponta do pé, tem autista, não tem nada a ver. Tem que ter o critério diagnóstico. Mito diagnóstico. Não existe exames de imagem. Tá? Na verdade, existe exame de imagem para descartar outras comorbidades. Vamos colocar na prática. A criança, TDAH, autista, tá? A disléxica. Nasceu, teve hipóxia, ficou internado no UTI, nasceu prematura, né? Teve epilepsia na infância, teve convulsão. Vamos fazer exame de imagem para ver se tem lesão cerebral para descartar causas orgânicas ou causas outros síndromes associados. A gente faz para complementar, não é para diagnosticar. Tá? Não existe exame de imagem para diagnóstico, nem para dislexia, nem para autismo, nem para TDAH. Isso é muito comum. Uma mãe aqui de Cosmópolis, há uns 2 anos, chegou: doutor, está tão chateado, mora velha, 2 filhos e um filho autista. Eu fui no médico do trabalho, pedi um documento, eu queria o direito, né, para ter o salário do meu filho. E aí o médico falou assim: mamãe, cadê a tomografia para ver o diagnóstico do autismo desse teu menino aqui? Aí eu falei: você falou para ele? Não falei. Então, não existe um exame de imagem para definir o diagnóstico. É clínico o diagnóstico. Eixo de comprometimento do autismo, né? Linguagem comprometida é o processamento de linguagem. Eu tenho crianças, meu filho tem isso também. Não, teu filho está bem, ele fala fluente, não tem problema. Não é questão da fonética, é questão do processamento de linguagem.
e tem que ser uma fonoterapeuta especializada para entender melhor e seguir as terapias. Tá? Deve-se na comunicação social. Esse é o que acontece 100% todos na interação social. Comportamento ativo, restrito e repetitivo. Isso é o comportamento mais clássico deles, né? E inteligência emocional preservada. Na verdade, só 25 a 30% das crianças autistas têm a inteligência preservada. Existe a inteligência acadêmica, a inteligência prática e a inteligência emocional. O autismo leve, ele tem preservado a inteligência acadêmica. Muitas vezes é acima da média. A inteligência prática, dependendo dos estímulos, é um pouco afetada. É o crescimento, os comportamentos, o dia a dia. Inteligência emocional, 100% tem. Pode até que seja o máximo, mas tem afetado, certo? Então, não é que o autismo é inteligente, a gente vê na televisão, só tem muita questão de acolhimento para fazer propaganda. Né? Bom, vamos lá. Deficiência e capacidade. Teoria da mente, isso é bem legal. Já falei aqui outra vez. Teoria da mente é a dificuldade da criança autista se colocar no lugar de outra criança, de outra pessoa emocionalmente. Então, os testes que eles fazem, tem dois bonequinhos, vocês podem ver depois mais detalhe na internet. Então, por exemplo, a criança vira as costas e vai embora. Nossa, o menino está nem aí no negócio. Se ele não tem interesse naquilo, ele não tem importância. Então, isso é uma das questões da teoria da mente. E é mais difícil o autismo leve do que o moderado grave, porque ele passa como se fosse mal educado, e os pais não sabem educar, e é bem difícil isso aí. Outra coisa, contato visual. Não tem nada a ver. Meu filho tinha contato visual. O que pode acontecer nos leves é esquiva de contato visual. A criança olha, mas não consegue olhar o tempo inteiro. Então, eu já cheguei a escutar de médicos, não, esse menino olha porque eu olho, ele não é autista não. Então, isso não é critério diagnóstico, não existe um critério só diagnóstico, existem os critérios, o conjunto diagnóstico. Tá? Eu fiz um resumo aqui como a gente faz um diagnóstico. Tá? Eu coloquei junto o TDAH, a dislexia e o autismo. A anamnese, história pregressa da criança, desde a gestação, história genética, se tem história da família, se tinha compulsão de epilepsia, prematuro, baixo peso, tudo isso aí. Mãe de idade avançada, acima de 35 anos. Então, a primeira consulta, a gente nem chama a criança, é só os pais o responsável. Informe escolar, creche, outro ambiente. Se é um adulto, a gente vai pedir fora do trabalho dele, né? A gente pede dele mesmo. E o adulto é um pouco diferente, o adulto tem que trabalhar. Eu tenho um paciente todo em andamento para fechar o diagnóstico. Para mim, se tem um diagnóstico, está dentro, só que eu não fechei porque eu estou esperando eles se conscientizarem mais e dê literatura, falem para se informarem, porque o adulto, ele vai ver ele mesmo uma história pregressa, né? Vai ajudar no diagnóstico. Por isso que a informação dos pais é importante e faz parte do diagnóstico. Sessões terapêuticas, né? Como é que é a evolução do comportamento. Instrumentos de avaliação. Esse quarto aqui tem para o TDAH, tem para o dislexia, tem para o autismo, milhares de instrumentos. Carlos lá, vai ser que eu vou falar alguns aqui. E tem uma coisa um pouco ruim para o médico. Chega as mães, os pais, doutor, me dá o laudo aqui, porque eu fiz a avaliação com a neuropsicóloga, então eu fiz instrumentos, Carlos A, ABC, ProteAR, vários instrumentos. E deu tudo pontuação para o autismo. Opa, vamos devagar, porque isso não define o diagnóstico. Eu já tive casos, um adolescente veio com grau 2 de autismo e veio com TDAH, de Paulinho. Então, são todos os quebra-cabeça, e o que mais conta é a história pregressa, e principalmente o critério diagnóstico que a gente vê dentro do livro, que são 5 critérios, A, B, C, D, E, que está presente na criança, tudo isso aí. Informações dos pais, dos responsáveis, né? Doutor, meu filho não é nada disso não. Antigamente eu queria, né, salvar o mundo, ver as coisas. Hoje em dia, se os pais não têm nada, o que eu posso fazer? Eu tento mostrar. E olha, mas por que ele faz assim? Por que tem isso? É um primo dele, um autista. O que ele faz com o comportamento? Ele foi prematuro, ele teve um problema, teve hipóxia, ele teve isso, ele faz isso, ele tem dificuldade muito. Por isso que é importante a informação dos pais. E aí vem o critério diagnóstico do DSM-5. Se você for na página 50 do livro, você vai ver o critério diagnóstico do autismo, A, B, C, D, E. A página 59 é o critério diagnóstico para o TDAH.
A, B, C, D e E, são vários critérios. Às vezes chega um ponto que eu abro o livro e falo, olha, vamos ver o critério. Tem esse critério, fecha, esse fecha. Então a gente tem que convencer os pais do comportamento da criança, junto com a história da Grécia, se isso está desenvolvendo. O critério C é um dos critérios que a gente fala assim, tem que estar presente no desenvolvimento da criança. Não é que a criança se torna autista, TDAH ou disléxica, ela nasceu, é genético. Tá? Tem um caso interessante que uma mãe disse, doutor, acho que meu filho está com TDAH. Ele está esquecendo tudo, mas por quê? Vamos sentar aqui e conversar um pouquinho. Doutor, meu filho está com 17 anos, está estudando vestibular, está estudando dia e noite, e esquece a chave, esquece o relógio. Mas claro que ele vai esquecer, a ansiedade aumenta o nível de esquecimento, não é normal. Tá? Ele não é TDAH, não? Ele era assim quando era criança? Não, então já descartamos por ele. Então essa consulta foi bem fácil. Entendeu? Então, que é um dos critérios diagnósticos. Esse 7 aqui eu adicionei para a dislexia. Se você entrar no livro, eu não cheguei a ter para projetar aqui, mas o livro do desenvolvimento da cidadania, como que é feito o critério diagnóstico da dislexia. A criança não pode ter menos de 8 anos, eu vou falar aqui de outra. E ela tem que ser estimulada apropriadamente por 6 meses, para ver que ela não aprende mesmo. Aí a gente fecha o critério da dislexia. Tá? Se tem diagnóstico de TDAH com 2, 3 anos, antigamente eu cheguei a fazer tradução de nada também, um disléxico com 3, 4 anos, está errado isso aí, já vou te falar. E o diagnóstico a gente sabe que é clínico, tá? Não tem nada de exame para complementar. Idade, é isso que eu ia falar agora. Vamos lá. Bem interessante isso aqui. O TDAH, hoje, a gente consegue fechar o diagnóstico a média de 6 anos, 5, 6, 7 anos de idade. Antes disso, a gente não fecha. Por quê? Porque o desenvolvimento do córtex pré-frontal, do cognitivo da criança, do segmento, é muito difícil a gente pegar isso por causa da origem do amadurecimento do cérebro, do sistema de feedback, né? Dopamina, noradrenalina, a questão do estímulo do córtex pré-frontal, com as ramificações posteriores, né, que tem o déficit na produção de enzima que afeta a concentração. E questão anatômica também. Já o autismo, a média no Brasil é mais de 3 anos, a média dos outros é menos de 3 anos. Teve 2 meses eu fechei o diagnóstico de uma criança com 1 ano e pouco. Não é comum, tá? Só quando é muito clássico. Então, quanto mais clássico os sintomas, a gente consegue fechar. Quanto mais difícil, principalmente o Asperger, né? Que é difícil o diagnóstico, ele não faz nada. Normalmente tem um diagnóstico mais tardio. Tá? Um ou outro, os pais são muito atentos, né? Graças à minha esposa, o nosso filho é Asperger, e ela vai falar que assim, tem uma coisa estranha, tem um negócio esquisito aí. A gente nem sabe o que é a palavra autismo, né? Mas eu só trabalhando dia e noite no hospital, não, isso aí é porque ele aprendeu inglês, porque a gente morou fora e tal, falava que eram outras coisas, né? E aí a gente começou a perceber o comportamento. 3 psiquiatras falavam que não tinha nada, um neuro falava que não tinha nada, um era da área, eu falava que não tinha nada, e minha esposa batendo até, eu ficava 24 horas com ele, né? Hoje eu falo, vamos ficar mais tempo com as crianças para a gente ver. E aí a gente começa a chegar ao comportamento, isso que acontece em casa. Bom, e a dislexia, como eu falei, entre 8 a 8 anos e meio, você não fecha na universidade, suspeitou, geralmente a escola suspeita, manda para os terapeutas para fundo especializado, se possível. E aí ela começa a fazer intervenção fonoaudiológica especializada para a questão de dislexia. Só que a gente espera 6 meses, inclusive o critério diagnóstico do livro comenta isso, a gente tem que esperar 6 meses para fechar o diagnóstico e esperar para ver se ela tem o avanço na aprendizagem com os estímulos adequados. Se não tem, a gente pode falar na questão do diagnóstico. Uma coisa interessante, a idade, por causa da educação no Brasil, o sistema de educação, até essa idade, a criança já teve os estímulos de aprendizagem, dá para ter uma média de aprendizagem para ela poder dizer que está conseguindo aprender ou não. E alguns são clássicos, né? A criança lê e não entende a letra, ela confunde a letra com ela e isso aí. Bom, uma das partes mais importantes da noite aqui, a importância do diagnóstico. Tá? Existe uma coisa que chama poda neuronal. Eu tenho no meu canal do YouTube falando disso também, lá atrás da comunicação da fala. O que
que a gente deve estimular. A criança, se ela não fala até os 7 anos, ela não vai falar, porque o cérebro amadureceu aos 7 anos mais ou menos, tem a poda neuronal. A gente tem a poda neuronal e é constante. Tá? A gente nasce com poda neuronal. O que é a poda neuronal? É a morte cerebral, é dos neurônios, se chama apoptose. Isso é normal, todos nós temos. Quando a gente tem uma AVC, um trauma, um acidente de carro, a gente tem uma poda neuronal e tem que readaptar e reaprender. Os cérebros vão se adaptando, né? Então, a neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiências. Então, aqui são as provas importantes do autismo. Um ano e meio, 14, 16 meses, é a prova muito relacionada com o autismo. É muito comum os pais chegarem para mim, doutora, a minha filha, ela dava tchauzinho, falava algumas palavras, mandava um beijinho. Aí chegou com 18 meses, a média que eu vejo é 18 meses, na literatura fala de 14, 16 meses. Agora ela não faz mais isso. E aí eu falo para ela sobre a poda neuronal. O cérebro, ele tem que, por exemplo, vamos pensar numa árvore no jardim. A árvore, para ela produzir frutos, para ela ficar esbelta e bonita, a gente tem que adubar, a gente tem que molhar e a gente tem que cortar, tem que podar constantemente. Isso é uma poda neuronal. E o próprio cérebro, ele trabalha esse processo autônomo, chamado apoptose, da morte, as células são programadas para morrer, as células que são inadequadas. Então, quando os neurônios aprendem uma habilidade e aí chega no período de apoptose e não tem essa poda neuronal adequada, ele desenvolve esse comportamento inadequado por causa da resposta da sinapse cerebral. Isso é bem interessante. Uma coisa muito ruim que a gente escuta hoje ainda, e muitos médicos falam: mamãe, dá o tempo da sua criança, ela vai aprender, espera um pouquinho, que cada um tem seu tempo. Não existe. Como eu falei, a gente pode até errar o diagnóstico, mas não pode errar o tratamento. Por isso que existem inovações na criança, né? Em todos os aspectos, deve ser precoce. Vamos lá. Eu trouxe um videozinho aqui, bem rapidinho, para você ver isso que eu estou explicando para vocês. Neurônios em busca de novas conexões, de acordo com os estímulos externos e internos, endógeno e exógeno, que a gente fala, né? Para vocês verem. Então vocês podem ver que eles procuram as conexões da sinapse, né? É a conexão dos axônios, a nomenclatura da parte dos neurônios comunicando uns com os outros. Esse é um vídeo que vai explicar melhor, tá? 3 minutinhos, vamos lá. Nós descobrimos que os astrócitos, que são células da glia, que são células que estão presentes no cérebro e sustentam os neurônios, né? Que essas células têm um papel fundamental no transtorno do espectro do autismo. Não tem nenhum trabalho publicado com astrócitos. Só tem trabalhos publicados com o neurônio. Então, nós pegamos as células de polpa de dente de leite dos indivíduos com autismo e dos indivíduos que não têm autismo, que seriam os controles. Nós gostamos de chamar de neurotípicos. Produzimos as espécies no laboratório, a partir de vírus, a gente usa vírus também, recombinantes. E aí, a partir do momento que nós temos essas células potentes, nós podemos produzir células do sistema nervoso. Então, nós produzimos aí neurônios e produzimos astrócitos para esse estudo. E a partir desses 2 tipos celulares, que são os mais abundantes no cérebro, nós fizemos os ensaios para tentar olhar o que era igual, o que era diferente nesses indivíduos, tentando buscar uma explicação celular, biológica, do porquê os indivíduos com autismo têm um determinado comportamento que é diferente dos indivíduos que não têm autismo. Mas o nosso foco principal foi analisar a comunicação entre astrócito e neurônio. Então, nós fizemos uma cultura onde nós cultivamos astrócitos junto com os neurônios em diferentes combinações para tentar entender a influência dos astrócitos no transtorno do autismo. Tinha uma imagem mais ou menos assim. Então, você tem astrócito embaixo, que é esse vermelho, e a gente jogou os neurônios em cima desses astrócitos que eles... Bom, eu vou passar aqui, porque a gente está com... Tem muita coisa para falar interessante também. Vou resumir. Astrócitos são algumas células do sistema nervoso central do nosso cérebro que a função dessas células é nutrir os neurônios, tá?
a circulação sanguínea passa muito forte ali e joga a vascularização dos neurônios. Então, eles viram que os astrócitos fracos nutriam pouco os neurônios e os neurônios eram fracos e acabava produzindo essa sinapse defeituosa, vinha essa apoptose irregular e aí produzir comportamento inadequado das crianças. Então, eles estão trabalhando a questão do desenvolvimento dos astrócitos em criança autista para melhorar a vascularização dos neurônios propriamente dito da sinapse inadequada. Então, isso tem um dos maiores geneticistas do mundo, é o Wallace. O Wallace, ele foi professor meu, ele mora em San Diego, tem um filho autista também, trabalha na universidade lá, ele é pesquisador de autismo, tem um canal no YouTube, ele tem uma empresa aqui no Brasil, você manda um fio de cabelo, dá para fazer o exame genético do seu filho, chama Tismo, bem interessante também, que vocês podem ver, tá? Bom, vamos lá, conforme o livro de psiquiatria, os graus de TDAH e dislexia são os 3, tá? Grau leve, moderado e grave. O DI, eu não falei hoje aqui, eu vou só comentar, esse tem 4 graus, o leve, o moderado, o grave e o profundo, tá? O DI é um tipo de retardo mental que a gente falava antigamente, hoje a gente fala DI, tanto é que, por exemplo, os autistas de 60% a 70% apresentam DI presente como comorbidade secundária. O disléxico, você não pode falar que ele é DI. Ou é disléxico ou é DI. O disléxico tem dificuldade na aprendizagem específica, o cognitivo dele é preservado. Então não existe um diagnóstico de eu já trabalhei com um disléxico e falando que essa criança tem DI. Tá? Vamos lá. Nível 1, 2 e 3. No TDAH é o prejuízo funcional e profissional no caso do adulto. Tá? A questão da hiperatividade, impulsividade, acaba errando as coisas, isso aí. Dependendo do grau, e aí você vai ver o comprometimento dele. No autismo, de acordo com o grau da funcionalidade e dependência do paciente. O grau 3, você sabe que é o severo, usa fralda, não verbaliza, é bem complexo também na infância, né? A criança está com 3 anos, que grau ela está? É difícil você falar, porque ela tem desenvolvimento. O parâmetro da fala é um parâmetro bem marcante, né? Se a criança chega a 7 anos de idade e não fala, você vai ser grau 2 ou 3. Às vezes eu tenho uma criança que ela não é verbalizada, está com 9 anos, só que ela é muito funcional, ela é interativa, ela entende, tá? A mãe está trabalhando linguagem alternativa com ela, a mãe é muito orientada, é nutricionista, recomendo que os pacientes para ir para ela, é a única nutricionista da região que eu conheço que trabalha com autismo, tá? E tem boa resposta dos pacientes que falam. Então, esse filho dessa nutricionista, ele é muito interativo, funcional, só que não é verbalizado. É bem interessante, não é difícil você chegar. Com o passar do tempo você vai definindo, mas na infância, 2, 3 anos de idade, o grau pode ser mudado sim, mas com o tempo você vai definindo e a criança pode piorar ou pode melhorar. Tá? A dislexia, de acordo com a dificuldade de aprender e a gravidade que afeta o domínio acadêmico. É a questão de aprendizagem, tanto é que está dentro do transtorno específico de aprendizagem, dentro do neurodesenvolvimento. Tá? Só um exemplo aqui bem interessante, o próximo nível do DSM-5 vai ser DSM-6, que eles vão mudar o grau de alguns e com certeza do autismo, porque eu tive um paciente, 16 anos, uns 2 anos atrás, ele tinha um gatinho branco e ele foi laudado com 12 anos de idade, 10 anos, por aí, na adolescência já. E aí ele era um menino tranquilo, foi laudado tardiamente, com certeza o grau leve, e um dia a gente chegou no consultório, a mãe contou a história dela junto, que esse gatinho de 2 anos e pouco, um gatinho branco, amanheceu morto na frente do portão da casa dele. E esse menino ficou tão desregulado que ele entrou em crise. E ele começou a bater a cabeça na parede, a mãe ficou desesperada. Doutor, eu nunca vi meu filho fazer isso nem quando não falava, na infância, no ano de idade, 6 anos, porque tem algumas crenças desse comportamento, né? Então, por exemplo, ele sempre foi considerado um grau leve. Nesse momento da crise, que grau ele estava? Então, é complexo isso aí, tá? Mas o grau é interessante para a gente fazer as intervenções terapêuticas. Bom, continuando lá, que a Isabel estava fora de lugar. Estudo de 2019, isso que eu ia falar, bem interessante. Fizeram 19 artigos pegados de estudo de diagnóstico de autismo, fizeram uma avaliação de meta-análise, compararam os 19 artigos, e eles encontraram que 12 dos 19 tinham forte evidência que os meninos têm características com comportamento repetitivo e interesse restrito. E 6
era indiferente. E um só, que as meninas tinham um comportamento repetitivo e interessante, ou seja, então é muito mais difícil a gente chegar no diagnóstico para a menina. Tanto é que a gente pede instrumentos para complementar. Vamos lá. Esse é outro estudo também. Em 2015, fizeram um estudo, pegaram 3 tipos de médicos especializados na área: pediatra, neurologista e psiquiatra. E aí falaram assim: veja esse vídeo de 10 minutos e fala pra gente o que essa criança tem. 10 minutos é um tempo suficiente para a gente ver? Não, é pouco. Só que para você avaliar o problema da criança com história, com estímulos que a gente faz, é o suficiente para você ter uma ideia, para começar a investigar, tá? Não para fechar o diagnóstico. Você não fecha o diagnóstico de vez que criança, você fecha depois de várias vezes, vê, informa da escola, fala com os pais. E aí, saiu uma pessoa, pasmem, quase 40% dos médicos falaram que não sabiam o que essa criança tinha, para dizer que se ela era uma criança neurotípica, se ela tinha autismo, ou se ela tinha atraso no desenvolvimento da fala. Então, ou seja, o diagnóstico é difícil, e o diagnóstico é clínico. Tá? Então, tem muitos médicos que falam que acompanham, mas você vai vendo, informa dos pais, você vê que não tem um prognóstico positivo. Então, eu falo: mamãe, se não está passando por uma forma, um terapeuta, um psiquiatra, um neuro, especializado na área de desenvolvimento, está perdendo tempo dia, infelizmente. É necessário utilizar instrumento padronizado para fechar o diagnóstico de autismo. Uma das conclusões que chegou a esses estudos. Só que mesmo assim, os instrumentos não são conclusivos, são indicativos. Um dos instrumentos muito bom que fazem no Brasil, que já é traduzido há mais de 15 anos quase, é o CARS, Escala de Pontuação para Autismo na Infância. Desde 2008, né? Para cada item, são 4 pontos, de 15 a 30 pontos sem autismo, de 30 a 36 autismo leve, 36 a 60 autismo grave. Se uma criança, menina, está com 29 pontos, você vai falar que ela é autista? Eu não posso falar. Então, é complexo também se a criança passou por 31, 32 pontos, a não ser que está com muita pontuação clássica. Mesmo assim, você soma todo o quebra-cabeça e volta sempre no mesmo passo, que é o critério diagnóstico dentro do período de psiquiatria. Certo? Tem vários instrumentos. MCHAT, ABC, Protea-R, esse é bem específico. Tem o VIS-4, que eles fazem, o meu psicólogo faz para, inclusive, ver a questão do QI da criança, né? Tem o TDAH, que temos, né, 4, né, que é bem simples, só que sim, não são conclusivos. E muitas terapeutas falam para os pais chegam no consultório: doutor, eu quero algo porque fiz o SNEC 4, meu filho deu interatividade. Isso é muito comum também, porque as crianças hoje em dia são tudo digitalizadas. Você coloca eletrônico, ela fica agitada. Você tira eletrônico, ela fica calma, 100%. Tá? E o que acontece nas crianças? Não é o conteúdo que ela está vendo, são as luzes que estimulam o cérebro. Aí os pais dizem: doutor, mas eu coloco a televisão baixinha para ela dormir. Sim, ela vai dormir quando o cérebro fadigar. Aí ela vai dormir. Não é que ela vai dormir porque ela quer dormir. Você acha que uma criança vai deixar de ver luzes, cores, som, que estimula todo o sensorial, Deus sensorial, para parar em um livro? Claro que não. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar isso aí. E é mais fácil, né? Chegar em casa, está cansado, vem um pouquinho de celular que eu quero descansar. Acontece com todos nós, né? Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Hoje, a gente consegue lá em casa um pouquinho mais que antes. Certo? Então, a criança não vai ficar isolada, né? Não dou eletrônico no meu filho. Ele aprende com o mundo digital na escola hoje, então ele tem que ter senso, né? Vamos lá. Tratamento. Intervenção terapêutica. Terapeuta, psicoterapia, depende se é sensorial, se é muito fundo, né? Até 2017 tinha várias coisas para fazer, 17 coisas, 18 coisas para tratar a criança autista. Hoje, eu coloquei, tem 28 coisas, só que não adianta, a criança vai fadigar. Tem estudos, artigos científicos falando que a criança fadiga de tanta terapia. Então, os pais, doutor, eu preciso de... Ontem aconteceu isso, em Campinas, eu trabalho no espaço de escolar. Não, doutor, eu estou usando mais horas com o meu filho. Eu falei: sim, querida, eu vou pedir aqui, só que eu preciso de uma cartinha da terapeuta
dizendo por quê, porque não tem autonomia. E eu nem tinha visto criança ainda, né? Foi a primeira consulta. Já tinha negócio fechado? Não, eu preciso, se a equipe toda, a terapeuta, falar que ela precisa, a gente vai pedir, porque o médico, infelizmente, pede. Só o médico dá o diagnóstico no Brasil. Coisa que eu não concordo, porque tem terapeuta que sabe mais que eu. Então, o que acontece? As mães, isso é muito, né? Quanto mais terapia, melhor o prognóstico, não tem nada a ver. Olha só, as crianças passam de 4, 5 horas por dia na escola, 3, 4, 6, 7 horas por semana nas terapias, criança diagnosticada já, tá? Com TDAH, dislexia, autismo. E passa 160 horas com os pais na semana. Onde que é mais importante aí? Então, é a orientação dos pais. O núcleo que eu trabalho em Pedreira também é interessante. Eu tenho 2 anos falando com o secretário de saúde. Vamos colocar orientação parental. E aí, até hoje não tem, então a gente fez um projeto lá que eu vou começar a juntar uma vez por mês com as mães, para a gente começar a falar, porque eu tenho pacientes lá que não tem mais para onde ir na terapia. Então, a gente precisa trabalhar com os pais para melhorar, para seguir a evolução da criança, porque não adianta mais fazer mais terapia, porque não evolui mais a criança. O que tinha que evoluir já evoluiu, só que tem que evoluir em casa. Tá? Isso é importante. Por isso que é um mito, né? Quanto mais terapia os pais trabalham, não, eu mato tudo isso, eles resolvem, entendeu? Vem criança com 3, 4, 5 anos surtada, falando que precisa de terapia, a mãe não sabe nem o que é autismo. É muito bom isso aí. Bom, eu coloquei medicação, a gente não usa tarja preta em criança, tá? Menos de 8 anos. A Ritalina é uma medicação diferente. A tarja preta, tanto é que existe a ideia que inventaram o TDAH, por causa do mundo farmacológico, das indústrias farmacêuticas, e inventaram essa medicação, a Ritalina, que é o antiofilidato, para o TDAH. Só que não é por aí. A gente não dá menos de 5, 6 anos de idade de Ritalina. E, por exemplo, eu atendi uma criança 2 meses atrás, estava usando Rivotril, clonazepam, com 6 anos de idade, 6, 7. Eu falei, não, quem é esse médico? Troca de médico. Por quê? Porque não vai resolver. A gente usa assim, diazepam, por exemplo, a criança está com 9 anos, está com o dente cariado, e aí ela fica quieta. Você dá um diazepamzinho oral para acalmar e fazer um procedimento. Isso a gente fica agora, o uso regular, tá? O uso regular da medicação é muito tranquilo. A gente acompanha, por exemplo, existe o psicotrópico, espedona, existe outros também, o aripiprazol mais novo. Aqui começaram a usar de 3 anos para cá. Quando eu comecei a usar muito, porque a gente veio de fora, eu veio muito literatura de fora, e essa é um psicotrópico de 4ª geração, atípico, já o risperidona é de 1ª geração. E o risperidona, a gente tem que usar os pais, né? Efeito colateral, colesterol, hormônio tiroide, a prolactina, eu já vi crianças, né? Tinha um adolescente, chegou no consultório, 3 anos de uso de risperidona, dose alta, o médico nunca controlou, e ele estava com ginecomastia e sendo doente, porque aumenta a prolactina. Não é comum a gente controlar isso aí, evitar a dose máxima, não vai acontecer, tá? É normal, por exemplo, começa a risperidona, a prolactina sobe 2, 3 meses, depois ela baixa. Então, a gente tem que ter o controle certinho. Ansiolíticos, excelente para adolescente, desenvolve ansiedade, TDAH, desenvolve angústia, depressão, o autismo também. O disléxico, a autoestima dele vai lá embaixo, se acha ruim. E entre depressão, a gente usa também, claro, a orientação comportamental. Tá? Estimulantes, que é a primeira opção para o TDAH, que é o metilfenidato, que é a Ritalina, e lisdexamfetamina, que é o Venance. Essa é a minha última opção, porque ele é caro, R$480, mas ele é muito bom, só que inclusive efeito colateral gastrointestinal, isso aí. Benzodiazepina, se a gente souber adulto, isso que eu comentei, em caso de procedimento. CBD com THC, tratamento coadjuvante, eu prescrevo tem 2 anos e meio, no canal de medicinal para autista. E comportamento agressivo, ansiedade e depressão. Quanto a gente vai usar? Depende de cada criança, a gente vai ver. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, e eu comecei a atender adulto, a gente fechava o diagnóstico para TDAH adulto, e eu estava Ritalina. Não é assim que funciona para adulto. O adulto, ele está com 30 anos, está casado, está com trabalho, ele desenvolveu ansiedade, angústia, autoestima dele. E aí você trata isso aí, melhora tudo o déficit de atenção dele. Então a Ritalina não é a primeira opção, você tem que estar no protocolo, né? Mesmo assim, a gente vai vendo e vai sentindo, porque cada perfil do paciente é diferente, tá?
Cannabis medicinal, eu coloquei isso aqui porque está muito na moda, nas mídias, todo mês chega pais para mim, doutor, eu quero usar cannabis de álcool no filho, mas só usou a respeito. Não, vamos esperar mais um pouco. Primeiro, o cannabis de álcool, ele tem resposta boa. Tem médicos que não aprovam. No Brasil, o que aprovaram foi, já vou falar, aqui, ó, síndrome de Dravet, síndrome de lennox-gastaut, esclerose tuberosa, esses são aprovados pela Anvisa para usar o cannabis medicinal. Estão aguardando para serem liberados dor crônica e toxicemitéria. Foi agora, em abril, que o Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo, eles vão liderar o tratamento pelo estado de canabidiose. Eles vão fazer a produção nacional, só que é diferente, né? Depende do clima, da região, do tipo da flor, e aí vem a concentração. Tem muita coisa assim. No começo eu achei que sabia, mas cada vez que eu leio, a gente sabe menos, mas ele faz boa resposta. 70% a 80% dos pacientes autistas melhoram a ansiedade, a agressividade e a irritabilidade. Tem de 20% a 30% que não responde. E é uma medicação que ainda é um pouco cara, né? Muitos que eu prescrevo são processo judicial contra o Estado. Enfim, tem uma coisa interessante. Aqui, ó, o CBD e o THC. O CBD é a parte pura, isolada do extrato canabidiol. Tem mais de 1000 substâncias que pegam a parte medicamentosa e isola. Já o THC é a parte alucinógena. Tá? Por exemplo, a gente usa em adulto, que tinha um uso recreativo, e aí você já entra com THC em baixa dose, sempre o CBD com alta dose, porque ele pode dar mais efeito colateral. Então, nas crianças, tem alguns estudos que eu não trouxe aqui. Eu tive um congresso de canabidiol em maio desse ano, segundo brasileiro teve, e aí comentaram isso que eu sempre tive um pé atrás. Eu não uso minhas crianças com CBD e THC. Tem uma criança, quer dizer, eu comecei a vender, ela tinha 14, ela está com 19. Então, a gente vai mudar o CBD e THC. Foi um dos primeiros que a gente começou, tem uns 3 anos. Por que eu não uso THC em crianças? O THC é a parte do estado do cannabis medicinal, que ele pode mexer com a questão da poda neuronal, da neuroplasticidade. Então, eu não mexo por aí. Tem muitos médicos que falam que não tem nada a ver, já libera ativo, só que eu prefiro não mexer. Tá? E igual alguns médicos da tarja preta, eu prefiro não dar. Tá? Vamos lá. Mais uma coisa importante aqui. Agressividade, comportamento explosivo, a birra. Não tem medicação que vai melhorar isso aí. É tratamento comportamental. Já a gente vai falar porque vocês vão entender, tá bom? Esse foi em outubro do ano passado, foi no Congresso Internacional de Autismo no Rio de Janeiro. E a gente trouxe aqui para vocês verem. 28 práticas focais baseadas em evidência científica que melhoram a criança autista. Musicoterapia, esporte. Só que você não vai colocar sempre isso monte de coisa, não vai fadigar, ela tem que ser criança. Então você coloca nas questões mais importantes, tá? Vamos lá. Chegou a outra parte importante também da noite. Como acompanhar a criança com TDAH? Eu coloquei o TDAH depois dos lexos, o autismo, o autismo é mais complexo, mais controvertido, tem mais perguntas, tá? Eu queria que você visse mais tarde algumas perguntas do chat para te responder aqui, daqui a pouquinho, tá? Todos os 3, TDAH, dislexia e autismo, a gente tem que ter um plano individual terapêutico. Infelizmente, as escolas não estão preparadas para isso. Quem consegue fazer isso são as mães que estão muito orientadas, vão lá na escola e falam, participam. E a gente teve uma palestra no dia 2 de abril, que eu participei, e veio a Camila, uma terapeuta do Plateia da Unicamp. Esse núcleo tem 1 ano e meio, é o núcleo de autismo lá de Unicamp. E ela comentou no final com a gente, o melhor prognóstico dos pacientes que eu tenho lá é a mesma linguagem dos pais, das terapeutas e da escola. Então, para fazer um plano individual terapêutico, a gente precisa disso. Se não tiver isso, não tem. Algumas escolas, toma aí a prova, não é assim, você não é para dar prova, diminuir perguntas da prova, a criança percebe, não, eu não consigo fazer igual aos outros, você tem que adaptar para a criança. Isso é difícil para a escola. Se a questão, a gestão acadêmica você não está preparada, vai se tornando mais fácil. Tá? O laudo do TDAH. 3 coisas que a gente tem que colocar na frente, na minha pós que eu aprendi, né? A
criança tem que sentar na frente, porque se cair um lápis do lado dela, ela perde atenção. Dentro do lado a gente tem que colocar o tempo diferenciado da prova e, às vezes, o local. Às vezes ela não consegue concentrar na sala de aula, ela vai lá fazer a prova na diretoria, por que não? Ela tem direito ao meio, tá? O que os professores fazem normalmente? Professores colocar rotina no dia na escola, no canto do quadro, revisar as provas com o aluno, antes de entregar as provas, isso. Desculpa, isso é muito importante também com o disléxico. Alunos com TDAH, eu recomendo usar régua durante a leitura para não se perder. Isso é bem interessante também. Vamos lá. Eles estão falando que o som está baixo, mas eu não sei como. Bom, vamos lá. Vai ver se a gente melhora o som aqui. Tá. Vamos lá. Como acompanhar a dislexia na escola? Novamente, plano individual terapêutico. Vou falar mais perto aqui, tá? Próximo acho que vai ser um pouco melhor. Peço desculpa que está online, porque eu sou principiante na questão de transmissão. Plano individual terapêutico, como o TDAH e o autista também, é a mesma coisa. Usar a voz mais do que a leitura, que o problema da criança é a leitura. Planejar atividades previamente. Direito do disléxico na escola. Suporte pedagógico. Existe uma palavra que eu não sabia, ledor, na minha posse que eu vi. O que é um ledor? Já existe inclusive no Enem. O adolescente ele vai fazer a prova do Enem, ele tem um grau de dislexia, tem uma pessoa que precisa de estar do lado dele para ler a prova para ele, porque a questão é a dificuldade da leitura, tá? E na escola ele tem direito também. E tem um tempo de prova também que é diferenciado como o TDAH. Como acompanhar o autismo na escola, né? Vamos lá. É o mesmo plano individual terapêutico, tá? Conhecer o aluno, porque é mais complexo, como é que é na casa, o TDAH também, né? Não existe um igual ao outro. Saber a diferença da birra e da crise, a gente vai falar um pouquinho aqui já. E a gente vai falar alguns exemplos. Saber os gatilhos da crise de cada aluno. Saber como está na casa do aluno é muito importante, por quê? Porque a gente tem que ter o plano individual terapêutico falando a mesma linguagem que saber aqui em casa. Às vezes o pai está preso, o pai separado, briga, isso piora muito. Inclusive, uma das causas de origem do TDAH, lá na infância, se um ambiente muito estressante dos pais, pode, uma das causas muito fortes do TDAH, são os fatores para desenvolver o TDAH também, que já tem também, claro, a questão genética associada. Saber como está na casa, né? Saber as qualidades do aluno, saber as dificuldades, pedir ajuda do aluno em sala de aula. Aí vem aquela questão, né? Eu tenho crianças que se sentem útil, vai junto com a professora, só que todo dia na sala de aula ela quer ser ajudante. Então, a gente tem que trabalhar isso aí, tá? Mito, autista é gênio, né? Classe social, isso não tem nada a ver, tá? O último estudo do CDC teve mais prevalência de asiáticos e afros, pessoas afras. Interessante, não comentei aqui. Crise do autismo. Vou falar umas coisas. Tem no canal do YouTube lá falando como controlar as crises do autismo e TDAH. Bem interessante, está bem explicadinho e reforço comportamental positivo e negativo. Quase sempre não, normalmente é desencadeado por uma questão neurosensorial. O que é isso? O autista ele tem várias características. Ele tem, quando é criancinha, alteração no auditivo, ele ouve muito mais do que as outras pessoas, né, neurotípicas, até 10 vezes, então incomoda a panela de pressão, a moto, ele se desregula. Quando tem uma crise, é de gatilho neurosensorial. Isso é muito mais sério do que uma birra. Toda criança autista ou não autista, disléxica, qualquer que seja, ela tem birra. E a criança, ela deve ser frustrada, sim, para aprender a amadurecer.
Então, os pais das crianças autistas, dos lexos, são muito complacentes. Tadinho, vamos, café com leite. Isso estraga a criança e se torna um reforço comportamental. E aí chega na escola, aí coitada das professoras, né? Os pais fazem isso em casa, refletem nas professoras, vai falar, aí as mães falam que é problema na escola e é bem difícil esse ciclo, bem complicado. Então, por exemplo, eu tive uma criança que entrou em crise por causa do cheiro da comida no intervalo na merenda, no recreio. É uma crise muito séria isso aí. A crise é o shutdown, é o mental. Eu tenho também falando sobre no meu canal do YouTube. É muito mais sério, porque a criança vai demorar horas e até dias para se regular. A birra é um desejo. Por exemplo, o clássico está no mercado, a criança quer um chocolate, aí começa a chorar e se espegar no chão. Aí a mãe dá o chocolate, para não passar vergonha, enxuga a lágrima e começa a comer o chocolate. É um desejo. Tá? Só que tem uma coisa interessante. O desejo do autista, por si só, já entrou nesse ciclo, quase 100% entra nesse ciclo, e eles são muito mais persistentes. Então, na birra, ele é mais persistente do que uma criança neurotípica na birra. Entendeu? Aí as pessoas acham que é crise. Não, esse menino está 2 horas chutando, porque ele quer brincar com o lápis, o lápis quebrou, não tem como. Ele quer um desejo, não é um sensorial. E ele percebe, hoje teve uma criança desregulada no trabalho, nossa, a mãe falou, nossa, comecei a não. É difícil, mas a gente tem que aprender, né? Então isso é muito importante de saber dos professores e dos pais, a diferença da crise e a diferença da birra. A birra é um desejo, a crise é neurosensorial, é muito mais séria. E a criança, ela se regula por estímulo neurosensorial. Por exemplo, eu tive uma criança também que ela se regulou por luz. Hoje tem mercado, né? Aqueles galpões, tipo o atacadão, o atacadista, tem um monte de luz que está aberta assim. A criança se regulou com muita luz. A criança é sério isso aí. E se a mãe não entendesse, ia ter ficado lá, ia bater na criança, para de birra. Então tem que entender a diferença da crise e da birra. É muito importante, tá bom? Claro que o estresse pós-traumático também, ambiental, pode desenvolver uma crise, tá? A criança teve estresse pós-traumático, por exemplo, conflito dos pais. Eu tenho uma criança que ela viu o suicídio do pai na frente dela. Então, quando fala no assunto, é difícil, os terapeutas estão trabalhando. E um estresse pós-traumático muito grande pode considerar-se uma crise, não uma birra, porque é diferente, que é questão de comportamento. Tá? Mas normalmente é fácil. É um desejo? É um neurosensorial. É um desejo? É birra. A menina está chorando, o paciente está chorando 2, 3 horas? Não. Aconteceu uma coisa bem interessante, muito interessante. Tem um garotinho que é paciente da gente já há uns 3 anos. E ele está com 5 anos, ele começou a falar palavras curtas, tem alguns meses. E aí, a gente juntou a professora, a diretora, a mediadora, que você chama de tutora, né? Aquela que tem que acompanhar o autista, é um direito dele. E aí, o que aconteceu com esse garoto? Ele adquiriu um hábito de todo mundo que ele vê, as professoras, as alunas da turma mais velha, que está com correntinha, ele puxava e arrebentava e saia correndo. Até com os terapeutas aconteceu isso, com a recepção da clínica aconteceu isso. Aí, eles começaram a falar, o pai trabalhava muito, fora de caminhoneiro, hoje está lá, a mãe está trabalhando, está em casa. E aí, teve um episódio que aconteceu isso, ele estava chamando o pai para a escola, aí o pai chegou e falou, olha, vou levar para casa. Aí o pai chegou para o professor e falou, olha, eu vou levar a correntinha, amanhã eu trago. Não, aí deu uma confusão. E aí eles comentaram isso no dia da reunião, e eu fiquei escutando. Aí o pai falou, mas vocês têm que entender que meu filho é autista, ele demora para entender as coisas. Eu deixei o pai falar, e eu falei, olha, eu te dou razão, eu também tenho filho autista, não vai comparar com o outro, só que assim, o que você estava fazendo, você estava reforçando o comportamento dele. Ele estava com desejo de arrancar a correntinha e segurar para ele. Não era sensorial. Ele não estava em crise. Isso era uma birra. E você estava alimentando para levar para casa e fazer no outro dia. Entendeu? A professora fez certo de pegar a correntinha e não deixar ele levar para casa. Ele chorou um pouquinho mais, foi para casa e foi essa correntinha, mas parou de chorar. Se é uma crise, não tem o que fazer. Você vê se a criança não está se lesionando, se ela está muito desregulada, deixando no canto pouco,
espera um pouco, e muitas mães ficam em cima e não sabem fazer, ficam segurando, apertando, passando, e fica estressado todo mundo. E a gente tem que saber a diferença da crise e da birra, tá bom? Vamos lá. Como colocar o pé na escola? Eu voltei lá, desculpa. Como manejar a crise de pé? Tirar de perto, isso que eu estava falando agora, né? Tirar de perto os fatores estressores, não realizar reforço, que é isso que eu estou falando, né? Se for gatilho comportamental, tá? Evitar confronto, não induzir estresse, afastar do ambiente estressor, isso que eu estava falando também, não mudar a rotina sem antecipação, ver se em casa tem o mesmo comportamento, isso é muito importante, tá? Se ele faz na escola, faz no ambiente, faz na terapia, se faz só na escola, opa, tem uma coisa que ele está fazendo mãe aí, tá? Então, o autismo vive no mundo dele, não é isso, ele tem dificuldade de sair do mundo dele. Um outro exemplo interessante também sobre a crise, né? Tem até no meu vídeo no canal do YouTube, reforço comportamental positivo e negativo. A gente tem uma criança que passa com a gente, agora ela já está verbalizada, tudo. A criança estava começando a verbalizar com 4, 5 anos de idade, e ela era muito funcional, interativa, e ela atrasou na fala, só que já estava verbalizada, com 5, 6 anos de idade, e ela começou a regredir nas terapias, começou a ficar desatenta, sem cumprir regras na escola. A demanda da escola é muito alta por si, né? Então ela começou a regredir em todos os aspectos. E a gente não sabia o que era, a gente começou a reunião. Aí, depois de 2 meses, conversando com a mãe no consultório, eu descobri, conversei com a mãe tinha um desespero, um temor da criança bater a cabeça na parede, e o menino com 5 anos de idade já, a criança, percebeu que toda vez que batia a cabeça na parede, a mãe era mais permissiva com ele. Vou tomar banho agora. Não, vai lá. Ele não, começava a bater a cabeça, tudo bem, acabou que você vai tomar banho. Então, isso aí, por mais que você ache que é uma crise, isso aí era um reforço comportamental negativo. Teve mais 2 casos interessantes. Um aconteceu essa semana. Um menino Down e autista, adolescente, uma fissura para andar de carro. Só entra na frente do carro, ele não vai mais nada, não está agressivo, não rende as terapias, não rende nada. Tem uma coisa errada aí. E já usou 4 medicação, o médico dando medicação dose alta, 2 mg de risperidona de 8 horas. Aí, eu achei que isso não, eu acho que está tudo errado. E aí eu falei, como é que é em casa? Morava só com a mãe? Aí, o que acontece? Eu falei, primeiro, não tem medicação que vai resolver esse comportamento, ele já está quase tampado. A gente precisa trabalhar comportamento. Eu falei, vê o canal no vídeo, explica tudo isso aí. Aí eu falei, tem reforço comportamental aí. Aí a filha da irmã mais velha da menina, né, que era o segundo casamento, estava com a mãe, o menino nem estava no consultório. Eu falei, tá vendo? Você falou, vamos lá, vamos fazer isso que eu te dou a chave para você dirigir. Então, era um reforço comportamental do menino. O menino já tem hiperfoco, comportamento repetitivo, que você só quer sair de carro 24 horas. Ele bateu o carro do pai. O pai deixou, está com 12, 13 anos. O pai deixou lá na frente, ele pegou o carro e bateu o carro, porque ele só dirige o carro que ele quer pegar carro. Então você reforça o comportamento sem querer e acaba piorando. Teve um outro caso também, de um menino já de 9 anos, 9, 10 anos, esse é de Campinas, do Estado de Girassol. Esse nunca tinha visto, ele tem um hiperfoco, tem uma fissura por luzes. Ele pega luzes, toca luzes, já até fez ponto na mão que mexeu, botou a luz, e aí a gente estava lá uns 2 meses na clínica, e o rapaz da manutenção da clínica foi lá tocar uma luz e eles estavam no salão de espera, e o rapaz colocou a escada e foi tocar a luz. Acabou, teve que fechar o salão lá na frente. E as mães teve que ir para outro lugar. Por quê? Porque ele entrou numa questão forte, porque aquela questão de reforço comportamental e aquela persistência, ele queria subir na escada para ajudar o rapaz a tocar a luz. E não tinha ninguém que tirava de lá. E aí ele pegou forte. Então, conversando com as terapeutas, conversando com a mãe faz a mesma coisa. Olha, se você fizer isso, eu te dou, eu compro uma luz para você. Bom, então não tem escola que aguenta, né? E vem de casa. Tá? Vamos lá. Bom, é isso aí. Esses são os vídeos, né, os filmes legais de autismo que eu separei um pouco para você ver, de ação, de romance, antigos, novos, recentes, 2022, 1980, esse legal, esse também, esse. Enfim, esse, Amor no Espectro, é um documentário da Netflix de autistas adultos que descobriram o diagnóstico de adulto, e eles falam de comportamento bem interessante. Esse eles fazem um depoimento.
É um grupo que eu trabalho em Pedreira, o primeiro grupo da região que começou pelo SUS, né? O prefeito tem um filho ácido também, a gente começou um pouquinho antes da pandemia. Começamos com 27 crianças, a gente está com 148, tem 2 terapeutas de cada área. Eles fazem variações, bem interessante, tem uma neuropsicóloga lá que faz. Onde eu trabalho em Campinas e Antônio Nogueira, o Espaço Girassol, do Projeto Samaritano, do Convênio Samaritano, eu saí de todos os convênios, eu estou nesse. Na verdade, todos os serviços, né? Mas esse eu estou, que é infantil, que eles têm versão água lá, e tem lista de espera, que é cheio. Tem 4 cidades já, Indaiatuba, Americana, Hortolândia e Campinas. Campinas está com 240 crianças. É bastante lá. Serviço é Engenheiro Coelho, eu trabalho no núcleo lá, estou lá insistindo para a gente abrir um núcleo, estou devagarinho, não estou pressionando ninguém, porque se pressionar pode acontecer alguma coisa que eu possa ficar frustrado. Pratéia é o primeiro núcleo da região da Unicamp, vocês têm ideia como é novo esse negócio da questão do autismo, tem 80 anos, foi inaugurado em setembro de 2021. Então, é novo isso aí. Então, é uma questão para a gente aprender, os pais, os médicos. E fica a dica aí. Vamos abrir perguntas agora para o auditório e para o pessoal que está online aí. Eu queria que você visse para a gente, cara, as perguntas aí para a gente estar respondendo. Peço desculpa que estou improvisando aqui a questão da transmissão que eu estou aprendendo, eu estou sem nenhum suporte. Vamos lá, tem alguma pergunta para vocês sobre escola, criança? Tem alguém que tem um filho com diagnóstico de TDAH, de autismo, dislexia? Levanta a mão. O neurodesenvolvimento. 1, 2, 3. Fica com a mão levantada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Legal. Estatisticamente, né? 1 a 2% cada população geral autismo, 5% do TDAH, de dislexia varia, né, de 5 a 15%. Bom, alguma pergunta? Se não tem, do chat tem alguma? Não, mas eu não estou conseguindo ver direito aqui, doutor. Eu vou pegar aqui para ver. Oi? Seria possível voltar para tirar foto dos filmes? Filmes, claro. Eu vou pegar aqui para ver também. O som está baixo, eles falaram. Aqui. Vamos ver aqui. Posso fazer enquanto Claro, chega? por favor. Vou ver essa pergunta aqui. Se desse para o senhor falar um pouquinho mais, que acho que eu precisei sair, tá? A diferença de crise e birra. A crise tem a ver com sensorial. Então, a luz, o som, o cheiro. Agora, se é o gosto de eu querer aquela bola, eu querer aquele brinquedo, a gente vai mais para o lado da crise, mas a birra pode desenvolver uma crise? Sim, aí que está. A questão do... Estavam perguntando aqui sobre a questão da diferença da crise e da birra. A birra não é que desenvolve uma crise. A birra, a criança é muito mais insistente do que uma criança neurotípica, porque por si só é uma característica dela. Tanto é que o critério diagnóstico, comportamento repetitivo, e interesse restrito. Comportamento repetitivo, ele persiste. Quando ele quer uma coisa, ninguém tira da cabeça dele, porque é uma questão de hiperfoco, né? Hiperfoco é uma característica do autismo do TDAH. Tanto é que na fase adulta permanece isso aí. Um adulto TDAH entra bom profissionalmente, um autista TDAH é bom com hiperfoco, só que você tem que direcionar com as terapias, né? Então, por exemplo, a criança está com a birra, e aí persiste tanto que provavelmente já teve birra prévia, que ele persistiu e teve o desejo conquistado, e a gente confunde a questão da crise. Mas a crise é neurosensorial. A crise, saiu uns 4 meses atrás a questão da transtorno do processamento sensorial. Não fecha para autismo, não fecha para TDAH, não fecha para nada, mas tem transtorno do processamento sensorial. Etiqueta que incomoda, roupa que incomoda, não consegue pisar na areia, não consegue pisar na grama, e é muito comum. Só que o critério B,
do autismo pode não estar presente, mesmo assim é considerado, porque tem que ser 50%, não 100%. E o critério B4 diz assim, hipo ou hiperreatividade sensorial. A etiqueta que incomoda, ruído, da audição. Alguns, a maioria some, alguns adultos permanecem esse ponto. E isso que é o desencadeamento da crise. É muito mais sério porque é neurológico. Tá? Só que para eu classificar, eu tenho que analisar. Não é eu num dia, numa visita, falar é birra, é crise. Eu tenho que analisar aquilo por um. A maioria dos casos é muito fácil. É um desejo da criança, ela quer pegar aquele carrinho que o outro amiguinho está brincando. É um desejo, é uma birra. Se é sensorial, ela está quietinha lá e soltaram uma bomba no vizinho, estourou uma extensão de uma eletricidade, aí o menino se desregulou com o ruído, está tampando o ouvido, está desesperado. Vamos levar mais a sério que isso é uma crise, é neurosensorial. O que é neurosensorial? São estímulos sensoriais, a visão, o olfato, o cheiro, é sensorial, neurosensorial. Quando é birra, é desejo. É o desejo, simples. Tá bom? Pois não. A birra de TDAH com autismo? A crise? É bem similar, é neurosensorial também. O TDAH, é interessante, o TDAH ele tem característica explosiva quando mexe com a personalidade. Por exemplo, se o TDAH ele é colérico ou sanguíneo, existe personalidade fleumática, melancólica, sanguínea e colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Aí tem subtipos. Esses quatro, desses dois que são bem explosivos, o sanguíneo e o colérico, se o TDAH tem essa personalidade, provavelmente, bem possível, dependendo do estímulo dos pais, o estresse, a formação, ele pode desenvolver um comportamento explosivo, que eu tenho alguns pacientes assim. Eu tenho um tipo de Sorocaba, ele vai com esse professor, é difícil. A mãe começou a entender, e aí está trabalhando o comportamento, reforço comportamental, aí está melhorando. Eu tive que topar essa criança, e a mãe não entendia. Bom, alguma outra pergunta? A alimentação influencia nas sinapses? Sim, a alimentação sim, mas não tem, se você for ver lá, não tem, aqui, não tem questão de dieta cetogênica, isso aí é mito. Por quê? Não tem artigo científico falando que a alimentação vai melhorar o autismo. A criança nasceu autista, não é autista. A alimentação, se você pega uma senhora, uma criança, e tira glúten, tira fritura, tira não sei o quê, vai melhorar o metabolismo dela, vai ficar mais energética, vai melhor, vai melhorar por si. Melhora o autismo por tabela, mas não é que vai melhorar o autismo com dieta específica. Tem muita câmara hiperbárica, essa questão de. TDAH e alimentação. Então, o TDAH tem bastante a ver, por causa da sinapse. Por exemplo, você já ouviu falar que a comida pesada embota a mente? Mais ou menos isso. Porque o TDAH é a questão do cognitivo do córtex pré-frontal. Então, por exemplo, uma pessoa que usa maconha, cocaína, ela está alucinada, ela está sendo cognitiva. Então, a alimentação influencia isso também, né? É um pouco mais diferente da fisiopatologia do autismo, que é a corda neuronal, a sinapse, o comportamento. O TDAH é uma disfunção do córtex pré-frontal. Então, se ele tem uma boa alimentação, faz atividade física, melhora a dose de dopamina no córtex pré-frontal, tanto é que um dos melhores esse tratamento da TDAH é o exercício físico regular, para melhorar essa questão aí. Tá? Bom, mais alguma pergunta? Sim. Eu tenho um filho autista de 8 anos. Aham. E a gente está na fase escolar agora e ele tem bastante dificuldade na matemática. Uhum. Porém, na parte de português, dessas coisas, ele vai que vai, né? Porque ele ama um livro, então ele vai lendo, a parte de português ele não tem dificuldade alguma. Aham. Mas na parte de matemática, ele está tendo muita dificuldade na parte de matemática. Seria talvez uma descalculia ou não? Ou como. E aí, Que idade ele tem? 8 anos. Tá. E eu tô assim, agora o senhor falando aí, eu tô com o TDAH agora. Porque ele tá tendo, eu brinco que falo, parece que ele tem uns lapsos de memória. Aquilo que interessa a ele grava. Aquilo que não interessa a ele, parece que ele passou uma borracha no cérebro. Ele dormiu, sabendo daquilo, acorda, parece que nunca viu aquilo na vida.
Então, a gente confunde os déficits com TDAH ou TDA, tá? Sem hiperatividade com hiperatividade. Por quê? Porque no começo da aprendizagem é bem parecido que tem a dificuldade na aprendizagem, só que você percebe a descalculia são cálculos, a própria palavra diz. Então, ele tem dificuldade com matemática, mas português não, literatura não, interpretação de texto não, vamos investigar isso aí. Direcionar para fogo, por mais que seja suspeito de descalculia, para você ver a mudança, essa questão fonética, fazer avaliações para descartar causas orgânicas, né? Se já foi feito DEPAC, audiometria, tudo isso aí, para ver como é que é o processamento sensorial central, ver se chega bem a informação, e ver se são cálculos mesmo, aí fazer estímulos, depois de 6 meses a gente fecha o diagnóstico. Mesmo assim, a gente não fecha aquilo lá, fulano de tal, blá blá blá, fez avaliações, de acordo com o critério, tem descalculia, não, isso é possível. Por isso que você procura uma fonte especializada e vai te direcionar, tá bom? Então a gente pensa por quê? Porque ele tem um déficit na área de cálculos, não é todas as áreas, tá? Mais alguma pergunta? Oi. Meu filho está com 3 anos. De uns 3 para os 6 meses, ele comia normal. De uma hora para outra, ele parou de comer arroz, feijão, a carne, frango, só come coisa sólida, bolacha, fruta. Também tem a ver com a fase do autismo? Sim, isso pode piorar. A gente chama isso de seletividade alimentar, tá? Só conheço uma nutricionista que é mãe de um paciente meu, que é de Pedreira. Ela trabalha com nutricionismo e ela é nutricionista e ela fez especialização em nutrição e autismo. Eles vão mudando, né? Por exemplo, meu filho só toma água até hoje. Ele toma suco, toma refrigerante, toma água. Acaba sendo saudável em certo aspecto. Mas cada um deles comem por cores, por fileira, não misturam. Alguns são grãos, outros são mole, alguns gostam só de papinha. Por que é isso aí? É neurológico. Existe uma pirâmide. Uma vez eu falei numa palestra, existe uma pirâmide do desenvolvimento neurológico, né? Base, sensorial, até chegar lá em cima, mais complexa. Então, a questão da mastigação é totalmente neurosensorial. O barulho, o ruído, o sabor, a textura, por exemplo, as papilas gustativas da língua é totalmente cérebro. Chega um negócio lá, encosta lá, vai estimular o cérebro. Então, o que é o autismo? Ele tem alteração sensorial. Tá? Mais da metade das crianças autistas tem transtorno do processamento sensorial. E aí, eles desenvolvem a seletividade alimentar e tem que trabalhar essa questão, pode piorar. E tem várias técnicas para você trabalhar isso aí, estimular, convencer a criança a usar diferentes alimentações, isso aí. Certo? Há mais alguma pergunta? Oi. Doutor, Oi. poderia passar o contato dessa Nutricionista, passo. Sim, tinha uma ali atrás. Adequação de medicação tem um critério de um período da criança? Vai do perfil da criança, cara. A criança não tem como dizer assim, isso e aquilo. Eu só sei que, pela literatura, a gente não usa Ritalina menos de 5 a 6 anos de idade. Para o TDAH, porque quando eu comecei a usar de 3, 4 anos de idade, não uso mais hoje, porque já vai aprendendo. Tem estudos que falam que mexe com a trilha, mas nunca vi artigo comprovatório disso aí. A questão, por exemplo, a criança toma Neuleptil e desde que foi diagnosticado continua tomando a mesma quantidade. Se está respondendo, ótimo, sim, existe a sensibilização do receptor. Por exemplo, a risperidona, a gente vai aumentando a dose de adequação da resposta, né? Neuleptil, sim, é uma medicação, ou ela é mais anestésica, é psicotrópica, ela é mais anestésica do que psicotrópica, tanto é que a gente usa bastante para dormir e acalmar a criança. E crise, isso aí. A criança usa dependendo do quilo, menos de 20 quilos, ou mais de 20 quilos, até 15, só 20 quilos quando já está adolescente. Então, cada caso é um caso, você vai adaptando a medicação, você combina psicotrópico com ansiolítico, por exemplo, cannabis, né? Quando eu comecei a achar que o cannabis você parava tudo e dava só cannabis. Cannabis, só 20% dos pacientes para tudo e só fica cannabis. 70% e 50% você continua com as outras medicações. Então é questão de perfil de cada paciente. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui online também. E a gente vai ficando por aqui.
Gente, muito obrigada pela presença de todos. Doutor, mais uma vez, obrigada pela parceria conosco. E vamos ter mais palestras com o doutor. Muito obrigada e uma boa noite.